Olá, pessoal. Eu sou a Cristiane Fumo, sou pediatra com área de atuação em pneumologia pediátrica e em medicina do sono. Hoje eu vou falar com vocês a respeito de um tema muito importante na pediatria, com interface nessas duas áreas e em algumas outras também, que é a obesidade infantil. A gente vai falar das consequências que a obesidade traz na infância e também na vida adulta, como que a gente pode fazer o manejo e falar um pouquinho também de algumas estratégias alimentares que é muito importante que a gente conheça. Vamos lá? Então, começando a falar um pouquinho das consequências da obesidade na infância e na vida adulta. O que a gente tem aí de problemas na infância? Durante muito tempo, a gente achou que as consequências da obesidade só aconteciam com os adultos. Mas hoje a gente já sabe que pressão alta, diabetes, que é o aumento do açúcar no sangue, colesterol alto, aumento da gordura no fígado, tudo isso também ocorre com as crianças que estão acima do peso. Por isso, já é muito importante que a gente faça a prevenção e o tratamento o mais rápido possível. Outras questões que também já estão presentes na infância é a sobrecarga que a gente tem desse peso nas articulações, fazendo com que essas crianças possam ter dores que vão limitar a atividade física e que vão agravar ainda mais a questão da obesidade e também o desgaste que a gente vai tendo ao longo do tempo. Quanto mais tempo em obesidade, mais desgaste nessas articulações. Outros problemas que a gente conhece muito bem relacionados à obesidade, mesmo na infância, são as questões emocionais. Então, a própria criança começa a se reconhecer como diferente, muitas vezes, dos seus amigos. Os amigos começam a tirar sarro, colocar apelidos, praticar o bullying, que a gente sabe que existe aí muitas vezes. Isso vai agravando ainda mais as questões emocionais. Além de todas essas questões, o acesso à internet faz com que algumas vezes crianças um pouco maiores e adolescentes comecem a tentar lidar com a obesidade de uma forma não saudável. Dietas muito restritivas, prática de alimentação muito intensa e depois praticar o vômito, que é a bulimia, passar a usar a base da pirâmide alimentar como água, que é muita coisa que as pessoas aí que praticam a anorexia acabam pregando. Então, a gente tem que levar em conta, assim, todos esses problemas que já podem acontecer na infância. E para a vida adulta, o que que a gente tem aí de problemas? A gente sabe que uma criança obesa tem um risco maior de ser um adolescente obeso. E um adolescente obeso tem um risco maior de ser um adulto obeso. E a obesidade vai levar a todos esses problemas que a gente já falou aí na infância, mais o risco de uma morte precoce. Então, sim, é uma doença que a gente tem que cuidar desde cedo. E qual é a base que a gente tem para o tratamento dessa doença em qualquer idade? Alimentação, exercícios físicos e sono. Então, durante bastante tempo, a gente falava só de alimentação e atividade física, mas hoje a gente sabe que o sono também tem um papel fundamental no controle do peso. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. Então, em relação à alimentação, todo mundo já estudou pirâmide alimentar, nem que tenha sido lá nos bancos escolares. Hoje em dia, a gente tem uma outra pirâmide alimentar, que eu não sei se vocês já viram, ela está lá no Guia Alimentar para a População Brasileira, que fala dos alimentos in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados. Os alimentos in natura, como o próprio nome diz, é do jeito que ele vem na natureza. É uma fruta, é um legume, é um cereal que não passou por nenhum processo aí de modificação. Esse tipo de alimento, ele deve ser a base da nossa pirâmide alimentar. A gente deve consumir muito mais esse tipo de alimento do que qualquer outro. O que são os alimentos minimamente processados? São aqueles que sofreram lavagem, trituração,
foram cortados e colocados numa embalagem, foram triturados para já ficarem prontos para comer. Então, exemplos: cortes de carne que a gente encontra no supermercado, aqueles saquinhos com uma salada já pronta que a gente encontra no supermercado, sucos, mas cuidado, não é todo suco, é aquele suco que foi ali já, é, a laranja foi espremida, por exemplo, e colocado numa garrafinha. Cuidado que muitos dos sucos que a gente vai comprar no supermercado, eles não são minimamente processados, eles são processados ou até mesmo ultraprocessados. Então, da mesma forma que a gente tem lá a pirâmide alimentar, que vai diminuindo o número de consumo, a gente deve ter a base, os alimentos in natura, depois os minimamente processados, os processados. O que a gente tem nos processados? São aqueles alimentos que passam por vários processos de transformação até ficarem prontos. Não necessariamente significa que esse é um alimento ruim, porque nessa categoria, por exemplo, entram os pães, entram as massas, macarrão, o pão, que a gente já falou, bolacha já não é uma coisa que é tão saudável assim, bolo. Mas aí a gente tem que ficar de olho, porque alguns desses alimentos, eles vão ser mais saudáveis e outros menos saudáveis. Eu já tenho alguns posts lá no Instagram que perguntam assim: será que você está comendo pão integral ou você está comendo um pão colorido? Por quê? Porque alguns pães que se dizem integral, mesmo ali na embalagem, eles não têm como principal ingrediente a farinha integral. Eles são, o principal ingrediente deles é farinha de trigo acrescida de ácido fólico. Então, eles se dizem integrais e não são integrais. Então, dentro dos alimentos processados, a gente tem alimentos mais saudáveis e menos saudáveis. Quando a gente fala em alimentos enlatados, eles estão dentro dos processados ou dos ultraprocessados. Mas é muito diferente a gente pensar em um alimento processado, como, por exemplo, uma ervilha que foi processada, ela foi limpa, ela foi acrescentada água e sal e colocada numa lata. Pensar numa salsicha, por exemplo, que pode vir numa lata e que é um ultraprocessado. É diferente a gente pensar uma lata de um extrato de tomate, que ele é tomate, sal e açúcar, de um molho de tomate pronto, que é tudo isso mais corante, estabilizante, emulsificante. Então, aqui uma outra dica muito importante é a gente começar a ler rótulos. Geralmente, quando tem uma lista de ingredientes muito grande, com nomes estranhos que a gente não consegue reconhecer o que é, que a gente não consegue identificar como um alimento presente na natureza, esses alimentos são os ultraprocessados. Mesmo batata frita, que a gente sabe que não é um alimento saudável. A gente pode ter batata frita em que a lista de ingredientes é batata, sal e óleo, e outro que é batata, sal, óleo, lecitina, emulsificante, aromatizante, corante, estabilizante. Então, é importante que a gente faça essa leitura do rótulo, mas que a gente tenha um menor consumo dos alimentos processados. E, claro, entre os alimentos processados, um pão vai ser melhor do que uma bolacha. Por que eu estou falando isso? Porque o pão, em geral, a gente vai ter mais ingredientes saudáveis. Vai ser a farinha, ovo, alguma outra fonte de fibra. Na bolacha, a gente já vai ter uma quantidade maior de gordura, corantes, conservantes, muito mais coisas, um processo que vai classificar esse alimento como um ultraprocessado muito mais do que um processado. E o que é ultraprocessado? É aquilo que passou por tanta, mas tanta modificação que a gente já não consegue mais identificar muito bem ali o alimento. Então, um dos exemplos que o próprio guia traz, né, de todo esse processo de in natura até o ultraprocessado. A gente pode ter um in natura, você comprar uma caixa de morangos. O minimamente processado, esse morango ele já foi limpo, tirado os cabinhos. Processado, foi feita uma geleia de morango. Ultraprocessado é um iogurte de morango. Aquele iogurte que, quando você dá ali a lista de ingredientes, ele não é só leite, o fermento lácteo e morango. Ele tem uma série de outros produtos aí no meio. Falando da alimentação, vamos partir para a atividade física.
A gente tem recomendações da Organização Mundial de Saúde de atividade física de acordo com a faixa etária. Caminhadas são importantes, brincadeiras são importantes para as crianças, prática de atividade física regular, dependendo da idade da criança, a brincadeira vai ser uma coisa que vai ser o mais recomendado, não precisa ser uma atividade física mais controlada, digamos assim, como, eu preciso colocar meu filho no futebol, preciso colocar meu filho na natação. Não, a prática de atividades físicas de brincadeira já ajuda muito, ajudar a organizar a casa, a cuidar de um quintal, a levar o cachorro para passear, todas essas coisas já vão ajudar bastante. Eu vou deixar nos comentários um link que vai levar vocês para um material falando do tempo de atividade física de acordo com a idade. Da mesma forma que a gente tem a prática da atividade física de acordo com a idade, a gente também tem o tempo de sono de acordo com a idade. Crianças, adolescentes e adultos que estão dormindo menos do que o recomendado para a idade têm uma chance maior de ficar obeso. E por que isso acontece? Durante o sono, a gente tem uma série de transformações no nosso organismo. Uma das coisas que acontece com a gente é a regulação hormonal. Quando a gente dorme, a gente reduz o hormônio da fome e aumenta o hormônio da saciedade. Se a gente não está dormindo direito, essa redução do hormônio da fome não vai acontecer e o aumento do hormônio da saciedade também não vai acontecer. O que vai acontecer no dia seguinte? A gente vai ter mais fome. E mais, se essa falta de sono, se essa privação de sono, ela está acontecendo durante muito tempo, a gente começa a ter uma relação diferente entre o hormônio da fome e da saciedade. E quando essa relação se altera, além da gente ter mais fome e menos saciedade, a gente tem mais vontade de comer carboidratos e gorduras, que vai fazer com que a gente aumente ainda mais o peso. Então, é importante que a gente tenha tempo de sono adequado para a gente ter a produção hormonal adequada, facilitando com que a gente não ganhe mais peso durante o dia, que não tenha vontade de comer mais comidas que vão ajudar a gente a engordar mais. Além disso, o sono ele tem um papel muito importante na regulação do nosso humor. E muitas vezes a gente sabe que crianças, adolescentes e adultos acabam descontando na comida aquela frustração, aquela incapacidade de lidar com os problemas do dia a dia. Então, é um outro motivo para a gente ter aí um sono de qualidade. Então, recapitulando o que a gente viu aqui nesse vídeo, a gente viu as consequências da obesidade tanto na infância e adolescência e na vida adulta. A gente viu que é importante a gente ter uma alimentação de qualidade, respeitando a maior quantidade de alimentos in natura, depois os minimamente processados, depois os processados e o mínimo possível de minimamente processados. A gente viu que é importante respeitar a quantidade de atividade física de acordo com a faixa etária e também a quantidade de sono de acordo com a faixa etária. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você e a sua família. Muito obrigada pela atenção.